Pronto. Pronto, tá tudo certo. Aula compartilhada. Gravando. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som. Ok. Muito bem. Temos 11 pessoas na sala. A gente mantém o mesmo padrão que nas aulas anteriores. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me interromper, tá? Adoro ser interrompido. Não tenho nenhum problema quanto a isso. Tá? Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer comentário, qualquer complementação, abra o microfone de vocês e podem perguntar à vontade. Combinado? Bem, semana passada, galerinha, nós falamos sobre entorse, luxações e fraturas. E hoje nós vamos abordar a reanimação cardiopulmonar, ou seja, uma pessoa com parada cardiorrespiratória. Então, a pessoa está morta clinicamente, né? Se ela tem uma parada dos pulmões e se ela tem uma parada cardíaca, ela está morta clinicamente. Então, vou mantê-la viva mecanicamente com as compressões cardíacas. Ou seja, na história da atuação de primeiros socorros e da American Heart Association, ou seja, a Associação Americana do Coração, que regula todos esses protocolos de primeiros socorros no mundo, para todas as equipes de atuação pré-hospitalar, né? SAMU, Corpo de Bombeiros, entidades voluntárias, enfim, quem regula isso é a American Heart Association. Então, em toda a história já tiveram vários protocolos de reanimação cardiopulmonar. Então, já tiveram 15 compressões com uma respiração boca a boca, já tiveram 30 compressões por 2 ventilações boca a boca. E hoje o protocolo que rege o mundo são só compressões. Não existe mais respiração boca a boca. Mas, Jefferson, eu já ir na praia, que normalmente quando a pessoa se afoga é parada respiratória, e no hospital, como é que isso acontece? Ou seja, na praia, o salva-vidas, ele tem uma máscara chamada pocket, é uma máscara de respiração, que ele coloca sobre o nariz e a boca da vítima, e ele insufla o ar da boca dele sobre essa máscara. Ou seja, ele não tem nenhum contato boca a boca com a vítima. Por que isso é possível na praia? Primeiro, ele tem um material de EPI, de proteção individual, que é a máscara dele, é o pocket dele, que ele vai ter contato da boca dele com a boca da vítima. E um detalhe, normalmente no afogamento, ele é uma parada respiratória. Então, a pessoa ela se afoga porque ela para de insuflar o ar do ambiente, porque ela tá fazendo a insuflação da água, né, da piscina, do mar, do rio, do que quer que seja. Então, primeiro ocorre uma parada respiratória, mas depois uma parada cardíaca. E no hospital é o chamado AMBU, que também é uma máscara, um pocketzinho, que coloca sobre o nariz e a boca da vítima, e atrás dessa máscara tem uma bola, parecendo uma bola de futebol americano, que aí eles vão apertando aquilo ali como se fosse um pulmão. Então, vocês já viram isso em algumas imagens de hospital, então eles vão apertando aquilo ali. Então, vão insuflando o ar. Então, também não tem um contato boca a boca. Então, não existe mais o contato boca a boca. Então, na atuação profissional do profissional normal, ele tem o EPI dele, o pocket. Na atuação profissional do médico, do enfermeiro, dentro do hospital, ele também tem um material de proteção individual, que é o AMBU. Então, o médico e o salva-mar, se for atender qualquer pessoa na rua, em qualquer lugar, ele não vai fazer respiração boca a boca. São só compressões. É isso que determina o protocolo hoje. Compressões ininterruptas. Por que mudou esse protocolo? Porque percebeu que a mortalidade com pessoas na rua com parada cardiorrespiratória era muito grande, porque as pessoas não paravam para prestar os primeiros socorros, porque tinham medo de se contaminar com a respiração boca a boca, de colocar sua boca sobre a boca da vítima para insuflar o ar dos pulmões dele nos pulmões da vítima. Então tinha esse grande receio, né, de contaminação biológica. E as pessoas não faziam nada, e as pessoas morriam, porque ninguém fazia nada. A princípio, pelo medo da contaminação boca a boca, o risco biológico. E aí, a American Heart Association determinou o seguinte: vamos agora colocar compressões, e aí dentro de todos os testes de laboratório, né, dentro de um processo científico, eles verificaram que as compressões ininterruptas têm um efeito também fantástico sem a respiração boca a boca.
E aí eles divulgaram isso, vocês vão ver daqui a pouco, no final da aula da gente, 2 vídeos da American Heart Association, se divulgando isso para o mundo inteiro, na língua portuguesa, espanhol e inglês, solicitando que as pessoas façam alguma coisa e as compressões cardíacas. E não façam mais respiração boca a boca, só compressões cardíacas. E com isso, o número de morte e mortalidade diminuiu bastante no mundo, porque as pessoas agora param para fazer as compressões porque não tem nenhum risco biológico para ela. Tá certo? E também vamos ver também nessa reanimação cardiopulmonar que eu também posso fazer também em animais. Lógico, dentro de um bom senso, como eu vou ter nos adultos, eu vou ter um bom senso nos animais. Então, o mesmo protocolo que vocês vão ver hoje no final da nossa aula, o mesmo protocolo que eu utilizo para o adulto, eu utilizo para um animal de grande porte. Para a criança, eu utilizo um animal de médio porte. E para o bebê, eu utilizo para animais de pequeno porte. Então, o mesmo protocolo que eu atuo lá no ser humano, nos animais que pode ser quadrúpedes ou pode ser animais com asas, né, aves, ou seja, segue o mesmo protocolo. E aí vocês vão entender isso daqui a pouco, como isso funciona. E outro detalhe, Jefferson, o coração, quando para, os pulmões também param? Ou quando os pulmões param, tem uma parada respiratória, o coração também para? Não. Esses dois órgãos vitais, pulmões e coração, por isso que a gente faz a avaliação de sinais vitais, né? Que são órgãos vitais. Se ele parar, o indivíduo inevitavelmente vai morrer. Tanto é que o primeiro sinal vital que a gente avalia é frequência cardíaca, coração, e o segundo são respiração, os pulmões. Então, esses dois órgãos, eles trabalham simultaneamente juntos. Mas quando um para, o outro não para logo de imediato. O outro fica trabalhando, esperando que alguém reative o colega dele que foi paralisado, para que ele também não seja paralisado. Então, eles são extremamente otimistas. Então, por exemplo, se houver uma parada respiratória, o coração ainda fica batendo por 1 minuto e meio a 2 minutos, esperando que alguém reative o mecanismo dos pulmões, para que ele não pare depois de 1 minuto e meio a 2 minutos. Se eu tiver uma parada cardíaca, os meus pulmões ainda vão ficar funcionando por 30 segundos. Ainda tem expansão torácica, respiração normal, ainda por 30 segundos. E aí, se ninguém reativar o mecanismo cardíaco do coração, aí sim os pulmões vão parar depois de 30 segundos. Então, eles trabalham simultaneamente. Mas quando um para, o outro não para logo de imediato. O outro ainda continua um certo tempo funcionando. Então, isso quer dizer o quê? Quanto mais rápido eu começar com as compressões cardíacas, ou seja, com a reativação desse mecanismo, maiores são as chances de sobrevida dessa vítima. Muito bem. Foi apenas uma aula degustação, uma introdução para a nossa aula. Agora sim, a gente vai entrar na nossa aula sobre reanimação cardiopulmonar. Mas antes de falar de reanimação cardiopulmonar, eu tenho que entender o sistema respiratório e o sistema cardíaco. Não adianta eu fazer compressões cardíacas por fazer. Eu tenho que entender fisiopatologicamente o que é que eu estou fazendo mecanicamente, o que está acontecendo fisiopatologicamente nesse organismo para que tenha efeitos regenerativos, para que a pessoa possa voltar às suas funções normais, para que eu reative o mecanismo respiratório ou cardíaco. Então, agora nós vamos esmiuçar todo esse sistema respiratório, entender todo ele, tanto das vias aéreas superiores quanto das vias aéreas inferiores, e vamos entender todo o sistema cardíaco, ou seja, as válvulas, os átrons, os ventrículos, o músculo cardíaco, a sua localização, a sua estrutura, como ele funciona, para depois a gente entender, sim, como fazer as compressões cardíacas. Então, vamos começar a nossa aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade em me interromper. Vou colocar aqui o slide em tela cheia. Alguém me dá um feedback aí? Vocês estão visualizando aí um slide em tela cheia, que é um corpo humano? Dá para ver, professor. Pronto, ok. Obrigado, meu amor. Então, tá tudo certinho. Todos vocês conseguem visualizar meu PowerPoint, tanto do celular quanto do computador. Vamos começar a nossa aula. Bem, queridos professores, fisioterapeutas e esteticistas, quando a pessoa vai acontecer uma parada respiratória, acontecem alguns sintomas, ou seja, uma obstrução das vias aéreas superiores.
A primeira delas é dificuldade para respirar. Então, a pessoa que está se afogando, por exemplo, ela tem dificuldade de respirar. Daqui a pouco ela afunda, ela abre a boca para respirar, não vem ar, só vem água. Então, ela vai insuflar essa água para os pulmões. Não há. Então, ela começa a ter uma dificuldade para respirar, né? Ou no meio líquido, ou normal. Então, eu estou aqui e aí eu tenho uma reação alérgica, ou seja, uma dificuldade para respirar. Eu tenho uma crise asmática, eu tenho uma dificuldade para respirar, né? Então, o ar começa a passar muito estreitamente, muito pouco para meus pulmões, e o ar dos meus pulmões começa a sair muito pouco para o meio ambiente. Então, minha inspiração e minha expiração começa a ser comprometida. Ansiedade. A pessoa que respira rápido, respira curto. Então, quando eu estou ansioso, eu respiro rápido e curto. Consequentemente, eu coloco poucos volumes de oxigênio nos meus pulmões. E aí sim, eu vou ter uma dificuldade para respirar. Ronco. A pessoa que ronca, ela tem uma patologia. Peraí, professor, deixa eu entender melhor. Meu tio ronca. Ele tem uma patologia, ele tem uma doença, sim, e ele está na fase aguda do ronco. Se ele ficar muitos anos nesse processo de ronco e não tratar isso, esse ronco vai se transformar em crônico. Professor, aqui travou, professor. Oi? Oi? Aqui Pode travou. Não falar? sei se foi aí ou se foi a minha internet. Com certeza vai ser a sua internet. Alguém travou aí? Eu estou na primeira, Ficou sem primeiro slide áudio. ainda. Ah, tá sem áudio? Sem áudio, mas agora já voltou. Voltou? Tá melhor agora? Sim, Vou voltar aqui. Pronto. Todo mundo consegue me ouvir? sim. Sim, professor. Beleza. Deixa eu olhar aqui o sistema para ver se tem alguma coisa errada. Não, tudo tranquilo. Vamos lá, vou voltar novamente para o slide. Muito bem, vamos lá. Então, vou começar tudo de novo, tá? Porque como houve a parada do áudio, eu vou voltar de novo. Então, vamos lá. Então, o primeiro deles é a questão da dificuldade respiratória. Então, a pessoa que está lá, por exemplo, com uma crise asmática, então ela vai ter uma dificuldade para respirar. O ar que está entrando nos pulmões dela é muito pequeno, porque ela tem uma inflamação na árvore táquio-brônquico dela. Os brônquios estão inflamados por essa reação asmática. Ou seja, a pessoa que está no meio líquido, está se afogando, ela tem uma dificuldade para respirar. Daqui a pouco ela afunda, ela tenta respirar, o ar não vem, vem água. E ao invés de colocar ar nos pulmões, ela coloca água. E aí ela tem uma dificuldade para respirar. Né? Ansiedade. A pessoa que está ansiosa, ela respira rápido e curto. Quando eu respiro rápido e curto, eu coloco poucos volumes de oxigênio nos meus pulmões. Consequentemente, eu tenho uma dificuldade para respirar. Ronco. O que é o ronco? É a queda da base da língua. Ou seja, aquele tio seu, aquele familiar seu, aquele companheiro ou companheira sua que ronca todos os dias, ele tem uma patologia a nível agudo, que com o passar do tempo, ele pode se transformar num ronco crônico. E o ronco crônico, ele tem uma característica, ele desenvolve a chamada apneia do sono. O que é a apneia do sono? É uma parada respiratória ao dormir. Então a pessoa está lá dormindo, roncando, tem as paradas, você percebe que ele começa a roncar e aí para, e volta de novo. São pequenas paradas, pequenas apneias respiratórias que pode causar a morte da pessoa por causa do ronco. Então, ter o cuidado com o ronco é fundamental. Então, a pessoa que ronca todos os dias, ela precisa especificamente procurar um médico especialista para verificar qual a causa do seu ronco, que pode ser estreitamento da língua, pode ser posicionamento da língua, pode ser posicionamento da arcada dentária, pode ser bruxismo, ficar ringendo os dentes, pode ser problemas
de adenoide, pode ser problema de tratamento de CAFU, pode ser a sua cama, o travesseiro, enfim, o ar que está vindo dos pulmões está reverberando, batendo alguma estrutura respiratória na saída dele e causando esse barulho. Ou seja, tem algo errado. Eu preciso investigar qual a causa disso e tratar essa causa, para não ter mais um ronco. Então, a pessoa que ronca, ela precisa sim fazer uma investigação clínica e descobrir qual a causa do ronco para parar de roncar, porque senão ela pode desenvolver a apneia do sono e morrer dormindo com uma parada respiratória. Mas, Jefferson, eu não ronco, mas quando eu vou para uma baladinha, né, quando eu assisto uma live agora na quarentena, né, que já passamos da quarentena, e aí eu tomo uma bebida alcoólica, e aí nesse dia eu ronco, ou meu companheiro ou minha companheira ronca, só ronca quando bebe bebida alcoólica. E aí? Ou seja, a pessoa que não ronca, mas quando bebe a bebida alcoólica, ela acaba roncando, isso é um efeito fisiológico do álcool. O álcool, ele relaxa muito mais o tônus muscular. E aí quando a pessoa vai dormir, ou de barriga para baixo, ou de barriga para cima, ou lateralmente, sem alinhar essas vias aéreas superiores, como esse tônus muscular está mais relaxado por causa da bebida alcoólica, ela acaba roncando nesse dia. Mas tem como corrigir isso? Tem. Eu coloco a pessoa deitada de lado, coloco um travesseiro entre as pernas, para alinhar as vias aéreas inferiores da coluna vertebral, e coloco um travesseiro no pescoço, para alinhar as vias aéreas superiores. Consequentemente, as vias aéreas superiores e inferiores não vai ter nenhum desnível, e aí o ar vai passar por todas essas estruturas sem reverberar, sem bater nenhuma estrutura, sem bater em alguma musculatura respiratória que está mais relaxada por causa do álcool, e aí a pessoa acaba não roncando nesse dia que ela bebeu bebida alcoólica. Então, lembre-se. Oi, querida. Tem um vizinho meu que ele mora umas 4 casas depois de mim. Aí o quarto dele é em cima. E sempre há vários anos eu de vez em quando ouvia ele roncar muito alto, a rua toda ouvia ele roncar muito alto. E aí, quando foi um dia desse, aí eu conversando com meu esposo, que é amigo dele, aí comentei sobre esse ronco. E aí meu esposo disse que era toda vez, porque já viajaram junto, negócio de São João, essas coisas de festa, e disse que toda vez que ele come camarão, ele fica assim. Isso também pode reverter esse quadro? Tipo, tem alguma coisa? Não, então assim, o camarão, se ele ronca porque comeu camarão, com certeza é uma reação alérgica, ou seja, tem uma vasodilatação de alguma musculatura respiratória, né, do corpo dele, causada por essa reação alérgica do camarão, que dilatou, e aí quando ele vai dormir, ou de barriga para cima, ou de barriga para baixo, não sei como é que ele dorme, ou seja, esse ar que está passando sem reverberar, com o uso do camarão, que causou alguma reação alérgica, que dilatou essa musculatura, aí o ar bate nessa estrutura e reverbera e causa esse barulho. É isso que eu falo para vocês. Roncar não é algo normal. Roncar é patológico. O ronco é porque existe uma causa que pode levar o indivíduo à morte, que é a apneia do sono, isso na fase crônica do ronco, ou seja, vários anos sem tratamento. Então, roncar não é normal. Se eu ronco é porque existe uma causa. Eu tenho que tratar essa causa para não roncar. Tá certo? Gorgolejo, de nada. Gorgolejo, ou seja, se a pessoa tem sangue na boca, saliva, ou vômito, o ar vai bater nessa estrutura, né? E fazer esse gorgolejo, né? Ou seja, fazer essa reverberação causada pelo esse líquido que está sobre a garganta. E toda vez que eu tenho uma diminuição dos volumes respiratórios do oxigênio indo para os pulmões, a minha pupila fica em midríase. O que é midríase? A pupila dilata. Então, a midríase pode ser por 3 causas. Parada respiratória, falta de oxigênio. Parada cardíaca, também falta de oxigênio. E grandes hemorragias, também falta de oxigênio. Porque o oxigênio está saindo pelo sangue, pela hemorragia. Então, toda vez que houver um déficit de oxigênio, a pupila vai dilatar, vai ficar em midríase. Então, é um sintoma de uma obstrução das vias aéreas superiores, né? Ou seja, do órgão responsável por captar o oxigênio. Vou continuar. Segura um pouquinho aí, que meu computador aqui travou, tá? Espera que eu vou aqui resolver o problema.
Só um minutinho, fechei aqui o PowerPoint que está travado, tá? E vou abrir ele de novo aqui, rapidinho. Deixa eu estar abrindo. Temos 18 pessoas na sala. Sejam todos bem-vindos. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me interromper, tá? Quando abrir o microfone de vocês. Pronto, já abriu aqui. Ok, vocês estão visualizando o PowerPoint. Agora vamos lá. Vamos continuar. Segundo slide. Bem, e aí, qual o gás que é vital, né, para a vida? É o gás do oxigênio. Então, no ar atmosférico tem uma concentração desses gases, entre o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. Tem uma concentração. Isso é em qualquer lugar do mundo, tá? Qualquer lugar do planeta Terra. Então, essa concentração é a mesma. Então, é 78% de nitrogênio, ou seja, essa parte vermelha desse gráfico. Então, esse nitrogênio entra e sai do nosso corpo sem causar nenhum efeito. Tá? Temos o gás carbônico, que é mais ou menos aí 1% do atmosférico, que é a nossa respiração, né? E gases poluentes. Dependendo da região, pode ser um pouco mais. Né? A cidade de São Paulo resiste em média de 2% a 3% de poluição. E o oxigênio, 21%. Então, quando eu respiro em qualquer lugar do mundo, entra 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e mais ou menos, dependendo da região, 1% de poluição. E aí o que acontece? A minha hemácia, que dentro de cada hemácia tem milhões de moléculas de hemoglobina, e a função da hemoglobina é captar a molécula de oxigênio, ela capta o oxigênio e libera o gás carbônico que está preso a ela. O que é o gás carbônico? Foi o oxigênio que ela queimou no ciclo respiratório. Então, cada 1 minuto, cada 60 segundos, ela faz isso. Então, ela pega a molécula de oxigênio, vai para o trabalho celular ou neural, a queima desse oxigênio vira gás carbônico, ela vai morrer se continuar com essa molécula de gás carbônico, ela volta para os pulmões, libera esse gás carbônico que nós respiramos e absorve outra molécula de oxigênio que nós inspiramos. Então, a gente coloca 21% de oxigênio para dentro do nosso corpo e expira 18% de oxigênio. E aí o que acontece? 3% dessa, que eu expirei 21% de oxigênio e liberei 18%, esses 3% se transformou em gás carbônico. E aí o meio ambiente, né, a atmosfera, as plantas, o meio ambiente, né, as árvores, pelo processo de fotossíntese, que transforma energia luminosa em energia química, pega esse gás oxigênio, ou esse gás carbônico e também os gases poluentes, e pelo processo de fotossíntese, transforma isso novamente em oxigênio. Por isso que o meio ambiente é tão importante. Sem o meio ambiente, o ser humano será extinto, porque não todo o gás carbônico que a gente coloca na atmosfera e todos os gases poluentes que são colocados na atmosfera não serão novamente transformados em oxigênio pelo processo de fotossíntese. E aí, com o passar do tempo, a extinção da raça humana. Então, por isso que o meio ambiente é tão importante. Isso em qualquer lugar do mundo, essa concentração é a mesma. Não muda nada. Para vocês terem ideia, se eu tiver uma concentração maior de 23% de oxigênio, eu também morro. Então, isso tem que estar equilibrado. Então, esses gases estão equilibrados em todo o planeta Terra. Só que tem uma coisa chamada pressão barométrica. O que é a pressão barométrica? É que tudo que está acima do nível do mar e tudo que está abaixo do nível do mar tem os efeitos da pressão barométrica. Os gases se comportam de maneira diferente. Então, tudo que está no nível do mar, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, Maceió, ou seja, os gases estão mais próximos. A pressão barométrica é maior. Quando eu estou abaixo do nível do mar, por exemplo, trabalho em Minas, ou acima do nível do mar, moro lá na cidade do México, sou um alpinista, sou um aviador. Então, tudo que está abaixo ou acima do nível do mar, os gases estão mais dispersos, mais separados. Então, quer dizer que, se eu pegar um avião agora, for para a cidade do México, assim que eu chegar lá, eu vou fazer uma subida de uma escada de 20 escadas, é como se eu tivesse corrido uma maratona. Eu vou se sentir muito cansado. Por quê? Porque acima do nível do mar, abaixo do nível do mar, os gases estão mais dispersos. Consequentemente, eu preciso de uma quantidade maior de hemoglobina, e quem carrega a hemoglobina são as hemácias,
para captar maiores moléculas de oxigênio que estão no ar, mas estão mais separadas, estão mais dispersas. E aí eu tenho que sofrer o processo de adaptação. Ou seja, depois de uma semana, 10 dias, o meu corpo entende que eu estou captando pouco a molécula de oxigênio, estou cansando rápido, então ele produz mais hemácias, o sangue fica mais grosso, e aí, produzindo mais hemácias, eu tenho maior quantidade de hemoglobina, consequentemente eu vou captar mais gás oxigênio da atmosfera através da minha inspiração. Então, já perceberam que sempre nas maratonas, sempre que ganham são aqueles negros etiópios, quenianos. Por quê? Porque eles treinam lá em altas altitudes. Consequentemente, ele tem uma quantidade maior de hemácias do que nós, que estamos no nível do mar. Então, quando eles vêm competir aqui, eles chegam 2 dias, 3 dias antes da competição. Não dá para que o corpo dele sofra um efeito de desadaptação, libere essa quantidade excessiva que ele tem de hemácias. E aí ele tem o chamado doping natural, isso é permitido pelo Comitê Olímpico Internacional. É um doping natural, então ele tem uma resistência aeróbia muito maior do que os nossos atletas a nível do mar. Percebeu? Porque ele tem uma quantidade maior de hemácias. Então, é isso que ocorre com a pressão barométrica. Por isso que foi proibido que algumas competições oficiais, principalmente a seleção brasileira, jogar na Cidade do México, que é o último jogo que teve entre a seleção brasileira e a seleção mexicana, na Cidade do México, mais de 3.000 metros de altitude. No meio do jogo teve que ser paralisado para que os atletas fossem entubados com gás oxigênio. Então, foi um desastre. Então, assim, o corpo precisa pelo menos aí 10 dias, 2 semanas, para produzir maior quantidade de hemácias, para eu ter o mesmo processo de captação de oxigênio que os mexicanos têm lá, acima do nível do mar. Percebeu? Mas também o efeito acontece reverso. Se vier alguém de lá para cá, eles também terão um efeito de desadaptação. Só que também isso demora um certo tempo. E aí, quando eu estou fazendo exercício físico, tem alguns músculos de inspiração e de expiração que me ajudam. Ou seja, os músculos do pescoço, ou seja, o esternocleidomastoide, os escalenos, o espelho da cabeça, o semiespinal da cabeça, todos eles se dilatam, permitindo uma maior inspiração e expiração. Os músculos também do abdômen também se dilatam, o oblíquo externo, os oblíquos externos, internos, o reto abdominal, o piramidal, todos esses músculos também se expandem para o processo respiratório. Então, todos eles acabam ajudando. E o principal músculo, vocês vão ver agora na imagem, vou voltar aqui, calma. Aqui o principal músculo é o diafragma. Então, o diafragma é o principal músculo respiratório. Então, tanto é que todos os cantores, eles fazem uma respiração para cantar, uma respiração diafragmática. Ivete Sangalo, por exemplo, a respiração dela é diafragmática. Porque se ela cantar com o ar dos pulmões, ela vai ficar rouca rapidamente. Então, o diafragma é o principal músculo dos pulmões. Também ele fica embaixo dos pulmões. Os pulmões ficam praticamente em cima dele. Então, são vários músculos que ajudam no processo respiratório. Tanto é que quando a gente fala, o abdômen contrai. Já perceberam isso? Então, toda vez que eu falo, o meu abdômen contrai. Isso é automático. Tá? Que é um músculo também responsável pelo processo inspiratório e expiratório. Vamos lá. E aí, galerinha, quando eu falar para vocês da traqueia para cima, seja chamado de vias aéreas superiores, né? Que é a epiglote, a glote, as fossas nasais, todas as vias aéreas superiores. Lembrando que boca não é via aérea superior. Boca é processo digestório e gustatório. Não tem nada a ver com respiração. Quem respira pela boca é que está com alguma disfunção nas vias aéreas. Por exemplo, tem um adenoide, ou tem uma rinite, sinusite, que eu começo a respirar pela boca, eu estou tendo uma disfunção. Porque o órgão responsável por captar o oxigênio são as fossas nasais, as vias aéreas superiores, não a boca. E da traqueia para baixo são vias aéreas inferiores, que é a traqueia, os 2 brônquios, os bronquíolos terminais e os alvéolos pulmonares. Né? Todos os pulmões, direito e esquerdo. Muito bem. E aí da traqueia para cima, você já viram aí o nariz, né? Laringe é a própria traqueia, e da traqueia para baixo, vias aéreas inferiores, pulmões, pleura, brônquios, lobo superior, os alvéolos pulmonares, lobo médio inferior, bronquíolos, enfim, tudo isso. Aí eu mostro para vocês essa imagem é de 2 pulmões, né? O pulmão direito e o pulmão esquerdo. Perceba que o pulmão direito
Ou seja, ele é maior do que o pulmão esquerdo. Ou seja, ele tem 3 lobos, o lobo superior, o lobo inferior e o lobo médio. Ele tem 2 fendas, uma horizontal e uma oblíqua. Já o pulmão esquerdo, ele tem 2 lobos, só o superior e o inferior, e só tem uma fenda, a oblíqua. Mas por que o pulmão esquerdo é menor do que o direito? Porque o pulmão esquerdo ele divide o espaço dele com o coração, em uma região chamada mediastino, que vocês vão ver daqui a pouco onde é essa região que eu vou mostrar para vocês. Então, por isso que ele é menor do que o pulmão direito. E o pulmão ele tem 2 pleuras, né? 2 membranas, chamada pleura parietal, que recobre toda a caixa torácica, e uma outra membrana, outra pleura, chamada pleura visceral, que recobre todo o pulmão. E também os pulmões é uma estrutura extremamente saborosa. A maioria de vocês aí já comeram pulmões em uma iguaria africana chamada xixim de bofe. Xixim de bofe, bofe é pulmão do boi. Tá? Então, o xixi no bofe é o pulmão do boi, cortado e picadinho, fervido, e aí vira aquele xixim que eu adoro, né, com camarão seco, com uma saladinha vinagrete, com um arrozinho do lado, com um grupo de amigos. Eita, que saudade que dá. Então, assim, é maravilhoso. E com farinha, professor. Com a farinhazinha, exatamente. Tem que ter a farinha, né? A farinha de leite. Então, assim, os dois têm muito farinha. Tem que ter farinha, é verdade. Então, assim, os dois têm muito saboroso. Eu não sabia, não. Né? Sabia, não? É exatamente. É o pulmão do boi, xixi de bofe. Então, a estrutura é uma iguaria, ou seja, comida africana, né, com tempero dos nossos ancestrais africanos, fantástico. Né? Então, quando eu vou lá no açougue, no supermercado, que eu falo assim, ó, me dê aí 1 quilo de bofe, é 1 quilo do pulmão do boi. Né? E aí as meninas sabem exatamente o que eu estou falando. Quando eu chego em casa, eu pego esse pulmão, dou um talhozinho na pleura, naquela pele, naquela membrana, tiro aquela pele. Porque se eu cozinhar com aquela pele, fica duro, fica borrachudo. Então eu tiro aquela pele, aquela pleura, né, aquela pleura visceral, da víscera do órgão, tiro ele, e aí quando eu corto ele todo, eu corto ele em pequenos pedaços, mas corto sem a pleura, porque senão vai ficar duro cada pedacinho que for cozinhado. Tá certo? Vamos lá. E aí, a gente vai conhecer agora as vias aéreas superiores e inferiores. As vias aéreas inferiores eu tenho aqui a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Tá vendo? São as vias aéreas superiores. A boca, a língua, não tem nada a ver com o sistema respiratório. A epiglote, sim. A epiglote tem a ver com o sistema respiratório porque ela é uma cartilagem que vai limitar, quando eu engulo um material líquido ou sólido, ela fecha a entrada da traqueia para o material ir só para o esôfago. Ou para o esôfago e para o estômago, correto. Já quando eu estou respirando, ela fecha a entrada do esôfago para que o ar vá somente para a traqueia. Então, é o que faz essa regulagem, chamada epiglote. E aí, inclusive, tem até uma questão na prova, né, que fala sobre isso, sobre a epiglote. E aí, o que acontece? Quando o ar entra pelo nariz, por essas conchas nasais superior, médio e inferior, ele bate uma estrutura chamada pelos, os pelos do nariz, que ele vai reter a sujeira do ar, porque o ar está sujo, ele vai reter. Por isso que no final do dia a gente tem um muco, né, que é chamado meleca. Quando esse ar continua passando pelo nariz, o nariz é repleto de capilares. Então esse ar vai aquecer, porque no ambiente esse ar está frio. Quando esse ar bate lá em cima, na concha nasal superior, ele turbilhona em membranas, então ele vai ser umedecido. Então o nariz ele tem uma função de filtragem, então ele vai filtrar as partículas sólidas, ele vai aquecer o ar e ele vai umedecer o ar. Esse ar vai vir para a traqueia, quando chega na traqueia, que a gente pode tocar, que é na garganta, dentro dela tem pelos também, que vai ter a segunda filtragem, vai aquecer novamente e vai umedecer novamente. Então esse ar vai passar por 2 filtragens, uma das fossas nasais e uma da traqueia, para ir limpo, para ir umedecido, para ir purificado, para ir aquecido para os pulmões. Porque se passar alguma impureza, o que acontece? Ou a gente espirra, ou a gente tosse, porque foi alguma impureza para as vias aéreas inferiores. Descendo um pouco mais essas vias aéreas superiores, nós temos a laringe, tá vendo? Ou seja, e a epiglótica está um pouco em cima, que regula a entrada dos alimentos sólidos e líquidos e do ar. E a laringe é uma proeminência, chamada proeminência laríngea,
que a gente conhece pelo nome popular de pomo de Adão, que os homens têm bem saliente, né? Quando engole alguma coisa, aquela ponta na garganta, parece que vai furar a pele, desce e sobe. Essa laringe, essa proeminência laríngea, essa cartilagem laríngea, os homens são mais desenvolvidos que a mulher, porque o homem tem uma produção de testosterona 3 vezes mais que a mulher. E esse hormônio testosterona acaba desenvolvendo mais essa cartilagem, essa proeminência laríngea. E agora a gente vai para a traqueia. A gente vai sair das vias aéreas superiores e vai para as vias aéreas inferiores. Então temos aqui a traqueia, a cartilagem da traqueia e a entrada dos 2 brônquios, do pulmão direito e do pulmão esquerdo. Eu tenho aí o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Vocês já sabem disso, né? Que o pulmão direito é maior do que o pulmão esquerdo. Ele tem 3 lobos, superior, inferior e médio, e tem 2 fendas, uma horizontal e uma oblíqua. E o pulmão esquerdo ele é menor do que o pulmão direito, só tem 2 lobos, superior e inferior. E só tem uma fenda, uma fissura, que é a fenda oblíqua. Esse brônquio vai se subdividindo 23 vezes consecutivamente. O que é se subdividir? Ele vai ficando tamanhos menores, igual ao anterior, só que menor, 23 vezes. Até chegar na última unidade funcional dos pulmões, chamado alvéolos pulmonares. Os alvéolos, nós temos 200 milhões de alvéolos. É parecendo, sim, uma uva, tá vendo? Um cachinho de uva. E cada uvazinha dessa, cada alvéolo desse que é microscópico, quando eu incho, quando eu inspiro, ele incha. Quando eu expiro, ele murcha. 200 milhões de saquinho desse, bolinha dessa, fazendo isso na inspiração e na expiração. É aqui nesses alvéolos pulmonares que é o processo químico-molecular chamado hematose. O que é esse processo químico-molecular? Eu vou explicar daqui a pouco para vocês como é que isso se dá. Essas trocas gasosas do oxigênio pelo gás carbônico. Então, é feito nesses alvéolos pulmonares. Aí a pessoa que... Oi, pode falar. De nada, absolutamente. Oi, não, alguém deixou o microfone aberto. E aí o que acontece? A pessoa quando fuma por muito tempo, por algum período de anos, esses alvéolos ficam enrijecidos. Ele perde a capacidade de expansão e relaxamento. E aí a pessoa começa a ter problemas respiratórios e cansar rapidamente. Porque esses alvéolos não têm mais a capacidade de se expandir e reter mais o gás oxigênio. É por isso que o fumo é tão prejudicial aos pulmões, porque ele endurece esses alvéolos pulmonares e causa uma doença respiratória chamada arteriosclerose, tá? O endurecimento da parede desses alvéolos pulmonares. Tem uma imagem mais detalhada, tá vendo? O final do bronquio, que se subdividiu 23 vezes consecutivamente, e aí os alvéolos pulmonares. E perceba que em cima de cada alvéolo desse passa um capilar, um vaso sanguíneo. E aí tem uma parte vermelha e uma parte azul. Essa parte azul é o sangue, que na verdade não é azul, né? Ele é um vermelho mais escuro. Mas na imagem colocaram o azul para ficar mais destacado. Então o azul é o sangue rico em gás carbônico. Ou seja, aquela hemácia que dentro tem milhões de moléculas de hemoglobina, e essas milhões de moléculas de hemoglobina captaram o gás oxigênio e foram para o trabalho celular e neural do corpo humano por 60 segundos. Esses oxigênios foram queimados e se transformaram em gás carbônico. E o gás carbônico deixa o sangue mais vermelho escuro. E aí eles caracterizaram o azul aqui, como se fosse o vermelho escuro. Então, volta novamente essa hemácia com essas milhões de moléculas de hemoglobina para os pulmões, libera para esse processo químico-molecular o gás carbônico e absorve outras moléculas de oxigênio. E aí o sangue volta novamente a ficar vermelho, rutilante, e ele vai novamente para um trabalho celular ou neural de mais ou menos 60 segundos, que é o ciclo cardíaco. Isso o tempo todo. Por isso que a gente não para de inspirar e de expirar. Tá? Aqui a imagem. Vou soltar aqui esse vídeo. Tá vendo? Dos alvéolos pulmonares. E agora nós vamos entender em 2 vídeos como é que funciona isso. Mas antes, aqui depois eu vou colocar aqui diretamente no meu vídeo para eu tirar o áudio, senão eu não consigo explicar para vocês com o áudio na língua inglesa que está no vídeo. Então eu vou mostrar 2 vídeos para vocês. Um vídeo introdutório de tudo isso que nós falamos agora, depois um vídeo final, que aí vocês vão ter a noção exata do que é esse processo químico-molecular chamado hematose nas vias aéreas inferiores. Primeiro vamos para esse vídeo introdutório. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui.
Abriu. Muito bem. Está aqui o processo respiratório. Vou dar uma parada aqui no vídeo. Então, tem a cavidade nasal, a faringe, a laringe, pulmão esquerdo, pulmão direito, né? Temos os alvéolos pulmonares e os bronquíolos terminais. Muito bem, vamos continuar. Então, processo de inspiração e expiração, né? O ar, quando entra, ele está sujo, frio e seco no ar. Quando ele entra nas nossas fossas nasais, os cílios vão filtrar esse ar, tirar as partículas sólidas, as impurezas. As membranas vão umedecer e os capilares vão aquecer esse ar. Então, esse ar já teve essas 3 filtragens, agora ele vai para a traqueia. Então, vai ter esse processo, na traqueia vai ter a segunda filtragem. E agora no vídeo ele mostra um pouquinho, esse ar indo está vindo para a traqueia. Mas também quando vem líquido ou sólido, a epiglote também fecha a entrada da traqueia para que o material líquido ou sólido vai só para o esôfago e vai para o estômago. A gente está falando de ar, então a epiglote vai fechar a entrada do esôfago e o ar somente vai para a traqueia. Processo respiratório, aí quando a gente vai ver a traqueia, está vendo? É um semicírculo fazendo uma ferradura, que a gente pode tocar a nossa garganta aqui, que é a traqueia, pela parte da frente, a parte que é aberta, tá? A parte de trás a gente não consegue tocar, pulmão direito, pulmão esquerdo. Agora vamos entrar nesse pulmão e vamos em apenas um alvéolo desses 200 milhões. Então tem aqui os alvéolos pulmonares e vamos entrar em apenas um deles. Vamos entrar em apenas um alvéolo para a gente ver essas trocas gasosas, esse processo químico molecular. Só um minutinho, agora sim, vai vir essa imagem mais fechada de um alvéolo. Pronto, temos aqui um alvéolo, aí veio o oxigênio, tá vendo? Aí as hemácias captou esse oxigênio e liberou o gás carbônico para a expiração. Isso é um processo químico molecular. Aqui é só um alvéolo, nós temos 200 milhões de alvéolos. Mas Jefferson ainda não entendi esse processo químico molecular. Eu sei disso, é por isso que eu vou abrir o segundo vídeo para deixar isso claro para vocês. Vamos lá para o segundo vídeo para entender isso em definitivo. Só um minutinho que está abrindo o vídeo. Hoje meu computador está uma carroça. Nunca vi demorar tanto assim para abrir um vídeo. Caramba. Jesus do céu, barulhão. De novo aqui, peraí. Só um minutinho, pessoal. Está dando problema aqui com o meu vídeo, para que ele vai abrir. Vou botar para abrir para um outro aplicativo. Só um minuto. Tranquilo, professor. Valeu. Vou abrir com outro aplicativo aqui. Abrir como, botar... Acontece, é ao vivo. É ao vivo, exatamente. Boa lembrança, querido. Então, vamos abrir para outro aplicativo aqui, vai ser ele abre. Pronto, abri para outro aplicativo. Vamos lá. Só um minutinho que eu vou tirar aqui o som. Peraí. Não. Aqui, não abriu esse aplicativo para o outro.
The process of exchanging gases between the atmosphere and the body's cells is called respiration and involves several events, including breathing. As we zoom in... Vou voltar de novo aqui, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Vamos lá. Então, aqui, quando eu falo para vocês das vias aéreas superiores para cima, da traqueia para cima, vias aéreas superiores. Da traqueia para baixo, vias aéreas inferiores. Lá em cima temos a proeminência laríngea, a traqueia, a entrada dos dois broncos. Os broncos vão subdividir 23 vezes consecutivamente, até ficar de tamanhos menores, e chega nos bronquíolos terminais, e depois os alvéolos pulmonares, que parece esse cachinho de uva. Nós temos 200 milhões desses alvéolos. Está vendo? Em cada alvéolo desse tem um vaso sanguíneo, um capilar, onde vai passar a hemácia, o glóbulo vermelho, que dentro vai ter milhões de moléculas de hemoglobina. Ela que é responsável por captar o oxigênio. E quando esse oxigênio é queimado no trabalho celular ou neural, ela libera o gás carbônico. Ela está absorvendo o oxigênio e automaticamente, quando ela absorve a molécula de oxigênio, ela libera a molécula de gás carbônico pelo processo químico molecular. É isso que vocês vão entender agora, esse processo químico molecular. Olha só, eu vou dar uma parada aqui para explicar esse processo químico molecular. Parei, pronto. Tá vendo essa parte de cima? É um alvéolo, entendeu? O nome é alvéolo, está na língua inglesa. Essa parte do meio, azul, é uma membrana respiratória. E depois temos o capilar. Então, o que é isso? Esse processo químico molecular. Somente os gases têm essa capacidade de ter esse processo químico molecular. É como se eu enchesse uma bola de aniversário, uma bola de borracha, uma bexiga. Então, eu encho ela, amarro, para o ar não sair, e deixo ela lá no aniversário. Amanhã, quando eu vou ver essa bola está murcha. Mas como é que esse ar saiu dessa bola? Saiu pelos microporos dessa borracha. É a mesma coisa aqui nos nossos pulmões. Esses alvéolos têm microporos. Essa membrana respiratória que está em azul, aí no meio, separando o alvéolo do capilar, também tem microporos. E nossos vasos sanguíneos também têm microporos. Ou seja, quando eu inspiro, esse oxigênio passa por esses microporos do alvéolo, passa por esses microporos da membrana respiratória e passa por esses microporos do capilar. Isso é um processo químico molecular, só os gases têm essa capacidade. E aí, a hemácia, o glóbulo vermelho, que dentro tem a hemoglobina, ela capta o oxigênio. E quando ela capta o oxigênio, ela está também com a molécula de gás carbônico. E se ela ficar com essa molécula de gás carbônico, ela vai morrer. Então, ela libera a molécula de gás carbônico. E pelo processo também químico molecular, esse gás carbônico passa pelos microporos do capilar, que passa pelos microporos da membrana respiratória, que passa pelos microporos do alvéolo. E aí nós respiramos. Olha só isso acontecendo. Tá vendo? Olha só agora, tá vendo? Vem a hemácia mais escurecida com gás carbônico, ela libera o gás carbônico pelo processo químico molecular e absorve a molécula de oxigênio e ela fica mais colorida, tá vendo? Mais rutilante. Então o gás carbônico sempre vai deixar o sangue mais escuro e o oxigênio sempre vai deixar o sangue mais rutilante, mais vivo. Tá certo? Isso que é um processo químico molecular. Tá certo? Vamos voltar novamente aqui para o slide. Muito bem. E aí eu pergunto para vocês, galerinha, o que é isso? Sangue. Quem que bombeia o sangue? É o coração. É uma bombazinha aspirante promete. Quando ela aspira, ela enche todas as suas cavidades, átrios e ventrículos de sangue. É chamada diástole, coração cheio, neocomprido. Já a sístole é quando ele prume, quando ele empurra esse sangue para fora, para as artérias. Então a pressão máxima. As artérias vão ficar bem dilatadas, porque está vindo grande quantidade de sangue que ele está empurrando. Então é uma bomba aspirante prumente. Quando ela aspira, é a diástole, ela se enche de sangue. Quando ela prume, quando ela empurra isso para frente, é uma sístole. Né? Então, por isso que tem a chamada pressão arterial, a pressão do coração. 12 por 8. 12 é a pressão máxima, que é a pressão sistólica, e 8 que é a pressão mínima, que é a pressão diastólica. Então, tudo tem que passar obrigatoriamente pelo sangue. Tudo. O que é que o sangue circula? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, ureia, ácido úrico, creatinina, glicose, gordura, ácidos graxos, hormônios, se eu estiver bebendo bebida alcoólica, álcool, água, o que mais? Carboidrato, açúcares, proteína, tudo, obrigatoriamente tudo. Se eu tomo qualquer comprimido, qualquer medicamento, também vai estar sendo transportado por essa corrente sanguínea. Então, tudo tem que passar obrigatoriamente pelo sangue.
Tanto é que quando a gente vai para o hospital, a primeira coisa que o médico faz é o quê? Hidratação, soro, porque ele não sabe qual é o nosso nível de desidratação, e exame de sangue, para verificar o que está acontecendo. Porque tudo vai passar obrigatoriamente pelo sangue. Tudo. Por isso que a gente consegue detectar esse vírus, né, o Covid-19, através do exame de sangue. Porque tudo tem que passar pelo sangue. Tá? Então, como é que eu sei que eu tenho Covid? Porque meu corpo começa a produzir anticorpos, ou seja, aí esses anticorpos, essa rede de plaquetas em estado maior, está indicando que eu tenho um vírus agressor. Então, tudo tem que passar obrigatoriamente pelo sangue. Tudo. Aqui é o lugar do coração. Agora a gente vai falar do músculo cardíaco, já falamos dos pulmões, agora vamos falar do coração. Olha só o mediastino, por isso que o pulmão esquerdo é menor do que o pulmão direito, porque 70% desse coração está mais para o lado esquerdo do que para o lado direito. Então, o mediastino é o lugar onde o coração está, bem próximo aí, maior proporção, 70% para o lado esquerdo. Por isso que o pulmão esquerdo ele é menor, só tem 2 lobos, o superior e o inferior. Isso é uma fenda oblíqua. Já o pulmão direito, como ele não divide o espaço dele com ninguém, ele tem 3 lobos, superior, inferior e médio, e 2 fendas, a horizontal e a oblíqua. Aqui são alguns vasos sanguíneos, né? Essa parte de azul, não existe sangue azul, né? Ou seja, o sangue azul é o sangue rico em gás carbônico, é um sangue vermelho mais escuro, né? Já a outra parte vermelha é o sangue rico em oxigênio. E aqui temos as veias, que está caracterizado em azul, e em vermelho as artérias. Eletrocardiograma, né? Quase todos vocês, quase 100% de vocês já fizeram um eletrocardiograma. E aí, quando eu pego o exame de eletrocardiograma, eu vejo essas quadrículas aí, eu não entendo nada daquilo ali. Aí eu levo para o meu cardiologista e ele que faz essa leitura. Ou seja, cada quadrícula dessa, cada quadradinho desse, é uma célula do coração. E quando esses pulsos elétricos passam por essa célula do coração, ele tem uma impedância. E quando tem algum infarto, algum entupimento, alguma coisa na célula do coração, a impedância acaba sendo maior ou menor. Geralmente fica sem nada, fica uma linha reta. E aí ele descobre, ou seja, em cada momento do coração, se tem alguma anomalia, alguma deformidade em alguma célula do coração. Então, o eletrocardiograma é um exame que avalia a atividade elétrica do coração, e a frequência dele, a regularidade dos batimentos, né? Tum-tum, tum-tum, da abertura das válvulas, diminuição e posição dos ventrículos, qualquer lesão ao coração, efeito de medicamentos ou aparelhos para regular o coração são detectados. Então, através do eletrocardiograma. E eu mostro para vocês agora um coração. Está vendo o coração? Então, o que é o coração? É um músculo oco, completamente oco, porque ele vai receber o sangue e vai aspirar esse sangue e vai prumar esse sangue, vai empurrar esse sangue para frente. Está vendo que na parte superior os átrios, direito e esquerdo, e na parte inferior os ventrículos, direito e esquerdo. E aí colocamos algumas corzinhas aqui, né? No nosso sinoatrial é azul e no feixe do nosso átrio ventricular em amarelo, só para exemplificar esses locais. Lembrando que ele não tem essa coloração. Então, lá em cima, quando o sangue vem, ele entra pela essa veia maior aqui, na parte de cima, nessa parte azul do nosso sino atrial. O sangue entra aqui, rico em gás carbônico. Ele entra nos átrios, então, especificamente no átrio direito. E aí tem uma pressão maior, o nosso sinusal, essa partinha azul, que recebe estímulo elétrico que vem do cérebro, ele se contrai, o sangue desce, passa pela válvula tricúspide e vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, o ventrículo também se contrai através do nó atrioventricular, esse amarelinho. Ele sai daí, rico em gás carbônico ainda, e vai para a válvula pulmonar e vai para os pulmões. Lá nos pulmões vai acontecer aquele processo químico molecular que vocês viram lá, a liberação do gás carbônico e a retenção de outra molécula de oxigênio. Depois que ocorre esse processo químico molecular, o sangue volta agora para o lado esquerdo do coração. Então ele entra aqui no átrio esquerdo, através da válvula pulmonar, ele entra no átrio esquerdo, o átrio esquerdo abre a válvula bicúspide ou mitral, o sangue desce para o ventrículo esquerdo, e aí ele já está pronto para ir para todo o corpo. E aí ele expulso através da artéria aorta ou carotídea, se for a aorta vai para todo o corpo,
Se for carotida, que é do pescoço, né, vai para o cérebro. Então, 30% desse sangue oxigenado vai para o cérebro e os outros 70% vai para a aorta para ser distribuído para todo o corpo. Então, isso que é sístole e diástole, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Então, esse órgão é completamente oco e precisa desse nó atrial para contrair os átrios e precisa desse nó atrioventricular para contrair esse ventrículo. Então, a energia vem de cima para baixo, contrai átrios, o sangue desce para os ventrículos, ele contrai os ventrículos, metade vai para os pulmões ser oxigenado e metade que já foi oxigenado vai para todo o corpo, para um novo trabalho celular e neural. Aqui são os feixes específicos, são nervos específicos para conduzir essa eletricidade. A eletricidade que são captadas por esse nó atrial que está em azul e do nó atrioventricular que está em amarelo, elas não percorrem pelo músculo, elas percorrem por esses feixes. Isso como se fossem cabos de energia que vai conduzir esse estímulo elétrico. Lá em cima, pequenininho, o nó sinoatrial para contrair os átrios, que são menores que os ventrículos. E aqui o nó atrioventricular, que é a energia que vem do átrio para o ventrículo, para contrair os ventrículos, que os ventrículos são maiores que os átrios. É isso que nós vamos ver agora, um filmezinho falando sobre isso, com áudio, tá? Certas células do coração são altamente especializadas na produção e na transmissão de estímulos elétricos. Pessoal, vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Sim, sim, estamos ouvindo. Beleza, então vou voltar de novo para começar. Atenção, 3, 2, 1, valeu. Certas células do coração são altamente especializadas na produção e na transmissão de estímulos elétricos, formando um sistema com uma anatomia não apresentada por outros órgãos. Esse sistema é constituído por alguns centros de excitação denominados nodos, onde são gerados os impulsos elétricos e por algumas ramificações que os distribuem pelo coração para que se contraia. O processo tem início em um centro situado na parede externa do átrio direito, denominado nodo sinoatrial. O estímulo, então, propaga-se pelos átrios e chega a um segundo centro situado entre o átrio direito e o septo ventricular, denominado nodo atrioventricular, a partir de onde o estímulo se propaga por todo o miocárdio dos ventrículos. Esta atividade elétrica do coração é estudada mediante a colocação de uma série de eletrodos na pele do tórax e das extremidades, que recolhem e traduzem os estímulos elétricos em uma série de ondas. Deste modo é obtido aquilo que conhecemos como eletrocardiograma. Embora, como vimos, o coração se contraia de forma automática, também recebe estímulos do sistema nervoso central, que aumentam ou diminuem seu ritmo conforme as necessidades do organismo. Vocês viram falando aí, né, no vídeo, aumenta e diminui a sua frequência de acordo com as necessidades do organismo. É o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. O que é o simpático? É quando ele coloca alguns hormônios na minha condição, principalmente a adrenalina, e acelera meus batimentos cardíacos, acelera minha pressão arterial. Mas para que esse coração não fique batendo por muito tempo acelerado, aí vem o sistema nervoso chamado parasimpático, ele vai parar o simpático, e aí ele diminui a concentração desses hormônios, principalmente a adrenalina na corrente sanguínea, e a gente volta para a homeostase, para os batimentos normais, que giram em torno de 60 a 100 batimentos por minuto. Aí que vocês estão vendo um marca-passo, só que um marca-passo hospitalar. Tá? Lembrando que o marca-passo, que pessoas que são cardiopatas, que têm um marca-passo, ele é menor do que, menor não, é do tamanho de uma unha, né? Uma unha de um homem, né, cortada. Então ele é pequenininho, porque ele fica embaixo da pele. Ele tem 1 ou 2 eletrodos que ele se conecta naqueles nós aqui, ó. Ele vai se conectar nesses nós aqui, azul do nó sinoatrial e amarelo do nó atrioventricular. Então ficar os eletrodos aí, e esse no marca-passo, ele vai ficar emitindo automaticamente pulsos elétricos para o coração se contrair, se relaxar normalmente. Tanto é que as pessoas que têm marca-passo não podem passar por aquelas portas de banco e de aeroportos, né, que tem ondas eletromagnéticas, porque pode sobrepor a energia do marca-passo e a pessoa cair dura lá, porque o marca-passo vai parar de funcionar. Tem essa chance. Isso não quer dizer que se ele passar, isso vai acontecer, mas tem uma grande probabilidade. Então, como que essas pessoas entram em banco e viajam? Elas apresentam ao segurança uma carteirinha que é cardiopata, que tem um marca-passo, eles
chama ela lateralmente, numa sala específica, faz toda a revista dela para não ter nenhuma arma, nada disso, e ela entra pela porta lateral, tá certo? Então, o sistema de marca-passo propicia um estímulo elétrico no tempo apropriado para estimular o músculo cardíaco e manter uma frequência cardíaca efetiva, assegurando a capacidade de funcionamento do coração. O sistema de marca-passo consiste em um gerador de pulsos elétricos, em um ou dois eletrodos que conduzem o estímulo elétrico ao músculo cardíaco. Lembrando que esse marca-passo ele tem um período, né, de validade. Então, dependendo muito da marca, pode ser 10 anos, 15 anos, e aí tem que ir lá novamente. A pessoa tem que colocar esse marca-passo aí hospitalar, aí retira o marca-passo dele pessoal e aí coloca um outro marca-passo. Então, dependendo da marca, aí tem um período que tem que ser trocado. Ele funciona a pilha? Não. Ele se retroalimenta com a energia que ele está gerando. Só que, como é um aparelho eletroeletrônico, ele precisa ser trocado em períodos de tempo, de acordo com o fabricante. Assim, vamos começar com a nossa aula. Vou ensinar para vocês a fazer a reanimação cardiopulmonar. Primeira coisa, reanimação cardiopulmonar são manobras realizadas na tentativa de reanimar uma pessoa vítima de parada cardíaca e ou respiratória. É tudo que eu falei para vocês lá no começo da aula. Os pulmões e o coração, eles funcionam ao mesmo tempo, mas eles não param ao mesmo tempo. Se eu tiver uma parada respiratória, meu coração ainda bate por 1,5 minutos a 2 minutos. Quem é do interior sabe o que eu estou falando. Quando eu pego uma galinha e mato ela, eu abro ela, desseco ela rapidamente, quando eu vejo lá o coração ainda está batendo. Tá? E se eu tenho uma parada cardíaca, meus pulmões ainda funcionam por 30 segundos. Eu tenho expansão torácica ainda por 30 segundos. Então, os dois trabalham simultaneamente juntos, mas quando um para, o outro não para ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter apenas parada cardíaca e não ter parada respiratória, ou que eu posso ter apenas parada respiratória e não ter parada cardíaca. Ou eu posso ter os dois, parada respiratória e parada cardíaca. Depende do tempo que a pessoa ficou com a parada respiratória ou parada cardíaca. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu vou fazer, que eu chegar próximo à vítima, eu tenho que avaliar sinais vitais. Se eu não avaliar sinais vitais, não dá para eu fazer nada. Lembra que eu já falei para vocês. Eu só toco na vítima, só faço algum procedimento com a vítima depois que eu avaliar sinais vitais. Porque senão, sinais vitais, inclusive por questão de prova do primeiro bimestre, é primeiro aferir frequência cardíaca, coração, pulmões, respiração, temperatura e perfusão capilar. Que aí sim, através de sinais vitais, eu vou verificar qual é o órgão que está paralisado. Se é o batimento cardíaco do coração, ou se é os pulmões, a respiração, ou se são ambos. E aí, se isso acontecer, eu perceber que há uma parada respiratória e uma parada cardíaca, eu começo imediatamente as compressões cardíacas. E aí tem essa tabelazinha aí, que é um tempo após a parada cardiorrespiratória, para iniciar as compressões cardíacas. Lembre-se que não é mais massagem, essa nomenclatura massagem não existe mais, são compressões cardíacas. E do outro lado, dessa tabela, a chance de reanimação da vítima. Então, quanto mais rápido eu começar com as compressões, em apenas 1 minuto, eu detectei que houve a parada cardíaca através dessa avaliação de sinais vitais, e a primeira aferição de sinais vitais é a frequência cardíaca e coração, eu tenho 95% de chance de salvar a vida dela. 2 minutos, 90% de chance. 3 minutos, 75% de chance. 4 minutos, metade do tempo. 5 minutos, 25%. 6 minutos, 1%, mas ainda existe vida. 8 minutos, 0,5%, mas ainda existe vida. 10 minutos, morte cerebral. Isso foi ciência. A ciência que determinou isso. Que depois de 10 minutos, nenhuma célula, nenhum neurônio fora do corpo humano consegue sobreviver na ausência de oxigênio. Ele morre. Só que dentro do corpo humano tudo pode acontecer. E tem algumas situações que acontecem no mundo que a ciência não consegue explicar. Tem pessoas que têm parada cardíaca aí por meia hora, 1 hora, 3 horas. E as pessoas continuando fazendo as compressões cardíacas por muito tempo. E ela volta sem nenhuma sequela. A ciência não consegue explicar isso. A gente dá o nome de milagre. Mas a gente não pode esperar acontecer um milagre. A gente tem que fazer as compressões cardíacas. Então a primeira coisa é mandar alguém em busca do socorro médico, pedir ajuda em 192 ou 193, que é garantir que o socorro médico especializado vai chegar e eu vou passar, eu vou transferir a minha responsabilidade. E vou iniciar o trabalho de reanimação da vítima sem nenhuma demora, quanto mais rápido melhor, olhar só a tabela.
segundo as técnicas que eu vou ensinar para vocês agora. Então, a primeira coisa que eu verifico é o local do ambiente, né? Se não tem nenhum perigo para mim. Se não tem um encosto, bato palmas próximo para ela, para ver se ela responde, não vai responder nada, e aí eu vou ter que avaliar sinais vitais. Na aferição de sinais vitais, eu vou perceber que no primeiro sinal vital, frequência cardíaca, que eu vou estar lá com o indicador e médio no pescoço, na carotídea, e com a outra mão, indicador e médio na radial, no punho, eu já ensinei para vocês nas nossas aulas, quando a gente tinha a presencial, eu vou aferir que eu não vou conseguir perceber nada, nenhuma pulsação, nem no pescoço, nem no punho. Então, houve uma parada cardíaca. Consequentemente, se passou mais de 30 segundos, também vai ter uma parada respiratória. Temperatura também não vai ter, porque não vai ter frequência cardíaca. Perfusão capilar também não vai ter, porque não tem frequência cardíaca. Então, o mais importante é o coração, por isso que ele é o primeiro sinal vital. Então, se não tem, vou direto para as compressões. Olha só, eu coloco o meu braço, que não tem força, primeiro, esticado, com a minha mão aberta, os dedos abertos, espalmados, e a outra mão, que eu tenho força, meu braço de força, eu coloco em cima dessa minha mão aberta e clipo e fecho. Então, é uma mão aberta e a outra sobre ela, fechado, clipado. E eu vou comprimir por cima. Quando eu comprimo por cima, eu esmago esse coração por cima e o chão, o anteparo rígido, esmaga esse coração por baixo. É por isso que eu não posso fazer essas compressões em um colchão, por exemplo. Porque eu vou forçar por cima, o colchão vai ceder por baixo e não vai ter eficácia do procedimento. É ação e reação, é física. Se eu dou um murro na parede, a mesma força que eu exerço sobre a parede exerce sobre a minha mão. É como as compressões cardíacas. A mesma força que eu exerço sobre o coração, pela parte de cima, o anteparo rígido, o chão por baixo, vai exercer por baixo. Vou fazer isso por quanto tempo? Ininterruptamente. Enquanto a pessoa não voltar aos sinais vitais, eu não paro de fazer as compressões. Eu não posso declarar uma pessoa morta. Quem vai determinar isso é o legista. Então, quanto mais rápido eu começar com as compressões, maiores são as chances dela sobreviver. Até porque, na minha aferição de sinais vitais, eu aferi que ela está morta clinicamente. Não tem batimentos cardíacos, então está morta clinicamente. Eu vou mantê-la viva mecanicamente. Quando eu apertar, o coração vai causar uma sístole. Eu vou jogar sangue nos vasos sanguíneos. Quando eu fogo essa força, eu causo uma diástole. O coração se enche de sangue. Quando eu aperto de novo, outra sístole. Então, eu mantenho o fluxo sanguíneo mecanicamente. E quando eu comprimo por cima, observe que tem um coração aqui e também do lado tem os pulmões. Lembrando que o coração divide o espaço dele com o pulmão esquerdo. Então, eu também faço uma compressão nesses pulmões involuntariamente. E aí há também uma inspiração e expiração pequena, mas existe e que é suficiente para a entrada de oxigênio nesses pulmões, causada tudo pela minha compressão. O protocolo da American Heart Association, para todo mundo, adultos, adolescentes, crianças e bebês. Só um socorrista, uma pessoa só fazendo, ou duas pessoas ajudando simultaneamente, né? Quando um alcançar, a outra faz também. E anteparo rígido, tem que ser um chão duro. Se for na praia, não tem problema. Se for na areia fofa, quando eu fizer a compressão, a areia fofa vai ceder e ela vai estabilizar. Então, não tem problema nenhum. O que não pode ser feito é em colchões ou lugares moles. Verifique o pulso no máximo, se tiver frequência cardíaca, né? O primeiro sinal vital, frequência cardíaca, no máximo por 10 segundos. Se não houver pulsação, vou fazer as compressões torácicas ininterruptas, no ritmo mínimo de 100 compressões por minuto. Serve para todo mundo, adultos, crianças, bebês, segue o mesmo protocolo. Inclusive animais, que eu vou falar daqui a pouco. Que ritmo é esse mínimo de 100 compressões? Ou seja, é o ritmo que eu vou ter nas compressões. Esse ritmo, e aí a gente segue esse protocolo de um ritmo musical das compressões. Ó, toda vez que eu bato a palma e tem um barulho, é a vez que eu vou fazer a compressão. Então é nesse ritmo de compressão, do ritmo da música Parabéns para Você. Parabéns para você. Só que na hora eu não vou cantar essa música Parabéns para Você, senão o pessoal vai dizer, esse cara é louco, né? Pelo amor de Deus. Eu vou fazer as compressões, só que eu vou lembrar da música, porque se eu fizer o ritmo muito rápido, o que vai acontecer? Eu vou fazer mais de 120 compressões. É perca de tempo. Não vai adiantar nada, ou seja, é melhor não fazer nada.
Se eu fizer muito lento, também não adianta nada. Você tem que ter um ritmo correto. O ritmo correto é do ritmo parabéns para você, porque eu vou manter uma compressão de 100 até 120 compressões, que é em média por minuto. Não pode ser mais de 120, não pode ser menos de 100. Então o ritmo é só lembrar, porque normalmente quando eu vou fazer umas compressões cardíacas, eu estou muito ansioso, né? Tem uma pessoa morta ali na minha frente. Eu vou mantê-la mecanicamente viva. Então, o que acontece? Normalmente eu estou mais ansioso, eu posso fazer mais lento ou mais rápido. Então, eu lembro da música Parabéns para Você na cabeça e aí mantenho o ritmo perfeito, né? Que é... esse ritmo. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma pessoa fazendo isso, ou seja, o vídeo da American Heart Association falando sobre isso. Mas antes desse vídeo, essa é a corrente de sobrevida. Primeira coisa é o pedir socorro, SAMU, salvar, é a certeza que o socorro especializado vai chegar e eu vou passar a responsabilidade. Vou fazer também as compressões o mais rápido possível, e aí quando a equipe médica chegar, vai chegar com DEA, com desfibrilador externo automático, que vai substituir as minhas compressões. Porque o DEA, ele vai emitir os pulsos elétricos do coração. Se o coração estiver parado, ele libera uma descarga elétrica e o coração volta a bater normalmente. Ou se o coração estiver batendo em arritmia ventricular, batendo fora do compasso, muito rápido ou muito lento, ele também dá uma descarga elétrica para parar esse coração desse ritmo errado, e aí o coração volta a bater ritmicamente. E aí ele vai ser levado para o hospital, né, para ter os cuidados avançados. Percebeu? Então essa é a corrente de sobrevida. Isso que é o mais importante. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos ver esses vídeos. Vamos lá. Vamos ver o primeiro vídeo aqui da American Heart Association. Olha só. Com áudio, tá? Espera aí só menos um minuto. Sabe que meu computador está na carroça. Vou botar pelo outro aplicativo. Vamos lá, abrir com... Vamos lá. Valeu. Tá vendo? American Heart Association. Eles que divulgam isso no mundo inteiro. Eles que regulam o processo de primeiros socorros. Ou só um minutinho, deixa eu soltar aqui o som. Põe-se diretamente ao lado da vítima e coloque o... Agora, vale. Se você ver um adolescente ou adulto sofrer um colapso súbito, é importante agir com rapidez. Ajudar a salvar uma vida é mais fácil do que você imagina. Basta aplicar a RCP somente com as mãos. O primeiro passo é ligar ou pedir a alguém que ligue para o número de emergência local. Posicione-se diretamente ao lado da vítima e coloque o calcanhar de uma mão no centro do peito da vítima e a outra mão em cima da primeira. Comprima o centro do peito forte e rápido até que chegue a ajuda. É importante comprimir pelo menos 100 vezes por minuto, o que equivale aproximadamente a esse ritmo. Parabéns. Parabéns para todos. Esperamos que nunca precise fazer a RCP somente com as mãos, mas se você ver um adolescente ou adulto sofrer um colapso súbito, não tenha medo de tentar. Lembre-se de ligar para o número de emergência local e comprimir forte e rápido no centro do peito até a ajuda chegar. Sua atitude pode ajudar a salvar uma vida. Se você ver um adolescente ou adulto sofrer um colapso súbito, comece a RCP somente com as mãos. Alguém que ligue para o número de emergência local. Posicione-se diretamente ao lado da vítima e coloque o calcanhar de uma mão no... Então vamos agora no passo a passo. Então a primeira coisa é... Posicione-se diretamente ao lado. Basta aplicar a RCP somente com as... Para aqui e tirar o som. Então a primeira coisa, galerinha, é pedir socorro, né? Então o número de emergência local é SAMU 92, Corpo de Bombeiros 93. E aí depois vou continuar o vídeo. Então pedir socorro. Beleza. 192, 193. E aí não precisa abrir a roupa da vítima. Aqui o vídeo está abrindo a roupa só para mostrar o local da compressão, tá? Que é em cima do coração. Então você vai botar o calcanhar de uma mão, tá vendo?
com a mão aberta, e a outra mão de força em cima dessa mão, segurando, clipando, uma mão aberta e a outra segurando a mão. E eu vou largar o peso no meu corpo, perceba que ela não dobra o cotovelo. Então, o peso do corpo, tá vendo? Parabéns pra você nessa data querida. Então, é lembrar desse ritmo na cabeça. Então, quando eu lembro desse ritmo na cabeça, eu tenho uma consciência do ritmo correto. Então, eu não fico comprimindo muito rápido, nem muito lento, para chegar naquela margem Professor? de 100 a 120 compressões por minuto. Dia, querido. Eu ouvi falar que o local para fazer as compressões é 2 dedos abaixo do osso externo. Isso é verdade? Isso. O lugar do coração é muito simples. Aí você mesmo, você está me ouvindo, e você mesmo, você vai pegar o seu dedo e vai tocar no seu tórax, não na sua glândula mamária, tá? Até porque das mulheres são mais desenvolvidas do que dos homens. Um pouquinho mais acima da sua glândula mamária, ou seja, bem próximo do osso externo do peito, esse osso que tem duro aqui no meio, que junta as costelas, um pouquinho para o lado esquerdo, sem ser na glândula mamária, vocês vão sentir uma parte onde você sente, é mais sensível você sentir o batimento do coração. Então é nesse local aí que eu vou colocar o calcanhar da minha mão. Então, como o calcanhar da mão, a mão ela é grande, ela vai pegar uma área bem grande aqui, e ela vai cobrir todo esse coração, e aí quando eu soltar o peso do meu corpo, como está vendo aqui no vídeo, soltar o peso do meu corpo, eu vou causar uma sístole e diástole. Ou seja, é como se eu estivesse bombeando esse coração, como se eu estivesse colocando esse coração na minha mão, apertando e abrindo a minha mão, esse coração. Eu estou fazendo isso com essa compressão. Eu estou mantendo a pessoa mecanicamente viva. Agora um detalhe. Professor, você disse que posso fazer isso também em animais? É verdade. Como isso? Vamos entender isso melhor agora. Essa compressão com os 2 braços, como vocês estão vendo aqui, ela é feita somente para crianças acima de 9 anos de idade, adolescentes, adultos, idosos, porque as costelas estão fortes, tá? Suporta o peso do meu corpo. Já se for uma criança que anda na posição bípede até 9 anos de idade, eu vou fazer apenas com um braço, desse mesmo posicionamento, com um braço só, porque as costelas são mais frágeis. E no bebê, quando eu falo bebê que não anda, bebê de colo, somente eu vou colocar o meu indicador e o meu médio, só 2 dedos, indicador e médio, em cima do coração e fazer as compressões com o meu indicador e médio. Porque as costelas são muito frágeis. Se em um bebê de colo eu colocar um braço só e soltar meu peso, eu causo fratura em todas as costelas dela. E também no osso externo do peito. Então não dou nenhuma chance dela sobreviver. Ela vai estar morta, agora eu pioro mais ainda. E por isso que é o bom senso. Por causa da solidez dessas costelas, desse osso externo do peito. Então bebês que não andam de colo, indicador e médio em cima do coração, o mesmo ritmo ininterrupto. Da música Parabéns para você. Crianças que já andam na posição bípede até 9 anos de idade, com um braço só. E adultos, né, a partir de 10 anos, né, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes e adultos, idosos, com os 2 braços. Já se você estiver fazendo as compressões e ouvir um barulho, crack, fratura, eu paro, eu continuo. Lembre-se que a vítima está morta clinicamente. E aí, se eu coloquei mais força do que eu deveria na pessoa, pela minha ansiedade, e causei fratura de costela, eu diminuo essa força e continuo fazendo as compressões. Mesmo que tenha lesões adversas da minha compressão. Eu não posso parar de fazer as compressões. Porque se eu parar, ela está morta clinicamente e eu não vou dar nenhuma chance dela sobreviver. A única chance que ela tem de sobreviver são as minhas compressões. Porque ela está morta. Lembre-se disso. Morta. Tá claro isso? E como é que eu faço isso para os animais? É só fazer essa adaptação do ser humano para animais. Por exemplo, animais de pequeno porte, né? Ou seja, aves, papagaios, hamster, porquinho da Índia, chihuahua, pincher número 0, animal de pequeno porte, se for aves, entre as 2 asas, no meio entre as 2 asas, indicador e médio, igual criança de bebê, vou fazer a compressão só com indicador e médio. Se for um animal quadrúpede,
vou colocar ele deitado de lado, vou levantar a pata dianteira no meio entre as patas dianteiras da frente, no meio também indicador e médio, porque é pequeno porte. Então vou tratar igualzinho como se fosse um bebê de colo. Já se for um animal de médio porte, por exemplo, um poodle, um pincher número 3, um gato médio porte, eu vou entre as patas dianteiras, só com uma mão no meio entre as patas dianteiras fazer as compressões também, igualzinho como eu faço no ser humano. E se meu gato for novinho, se for novinho um gato, é igual um bebê, indicador e médio. Se o gato já for um gato adulto, ou seja, igual um animal de médio porte, com uma mão só, igual a criança até 9 anos. E se o animal for de grande porte, um cachorro, pitbull, um América Pitbull, um policial, um perdigueiro, um labrador, um animal de grande porte, também entre as patas dianteiras, com as duas mãos como se fosse um adulto. Não muda absolutamente nada. Eu só vou verificar o porte do animal e vou adequar. Se for de grande porte, com 2 braços. Se for de médio porte, com 1 braço. Se for de pequeno porte, indicador e médio. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, um outro vídeo, agora em inglês, da American Association, que mostra uma pessoa no jogo de futebol americano, ele tem uma parada cardíaca. Olha só. Ele está tossindo, normal. Ele tem emoção. Ele tem emoção. Parada cardíaca. Hey, watch it! Your friend just fell to the ground. Hey, buddy, you okay? Hey, you, call 911. Você ligue rápido. 199, né? 199, ou seja, rapidamente peça socorro. E aí, o vídeo só não mostra ele fazendo aferição de sinais vitais. Então tem que fazer a primeira aferição de sinais vitais para ter a certeza que houve a parada cardíaca, para ter a certeza das compressões. Here, give me a hand. It was a game changer. Let's see the instant replay. If you see a teen or adult suddenly collapse, remember the 2 simple steps of hands-only CPR. First, call 911. Next, place your hands in the center of the chest and push hard and fast until help arrives. E aí, aqui no Brasil, a gente usa o ritmo da música Parabéns para Vocês, né, que é uma música nacionalmente conhecida, universal. Já lá, eles utilizam a música da época da brilhantina, né? É um rock and roll antigo, né? Vocês vão ver agora, olha só. And remember to push to the beat, staying alive. Can I get a little help? Awesome effort, folks. The paramedics have arrived. Now you know the 2 steps to save a life. You're ready to make the save. De uma maneira bem humorada, mostrando como é que se faz isso. E vamos ver também agora um animal de grande porte, um pitbull, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, acaba se afogando na lagoa, e aí o dono não sabe o que fazer. E aí uma mulher passando, viu aquilo ali, começa a fazer as compressões e salva a vida desse cachorro. Olha só que interessante esse vídeo. Caramba, não era para abrir por esse aplicativo. Tá travando. Peraí só um minutinho. Só mais um minuto. Pronto, vou botar agora para botar o aplicativo que ele vai abrir. Pronto. Tá vendo o cachorro? Eu dou dele também desesperado. Ele tá vendo? Ele fazer as compressões, só que ela tá muito rápida. Ela tá muito rápida. Então você sobe. Ajuda, pô. Mesmo assim, a gente tá para manter as compressões mais íntimas, muito rápido.
Deixa que eu faço, cara. Eu faço o que quiser. É pra soprar. Tem que tapar o nariz. Sai duas sopradas Tava dizendo, tava uma briga aqui pra você ficar sossegado. Volta também, te amo, cara, eu te amo. Volta, Pedro, volta pra mim, Pedro, volta, Pedro. Sossegado. Muito bem, deixa eu voltar aqui novamente para a nossa sala de aula. Nós temos 24 pessoas na sala. E agora é com vocês. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade em perguntar o que vocês quiserem sobre reanimação cardiopulmonar. Professor? Oi, meu querido, pode falar. No caso dali do Pitbull, que o rapaz estava soprando o nariz, é certo? Isso que eu falei para vocês, era um protocolo antigo. Esse protocolo antigo era o quê? Era 30 compressões, depois parava e depois fazia 2 respirações boca a boca no ser humano. E no animal fazia também 2 insuflações, né? Boca, nariz. Então ele fechava a boca, porque a arcada dentária do animal é diferente da nossa. Então ele fechava a boca e soprava pelo nariz, pelas narinas. 2 insuflações. Então, e soprava, como a gente faz no ser humano. Só que esse protocolo mudou hoje. Hoje não tem mais respiração boca a boca. Consequentemente, também não tem mais insuflação boca-nariz no animal. É só compressões ininterruptas igual ao ser humano. Porque esse protocolo foi modificado. Hoje é só compressões, não tem mais respiração boca a boca ou boca-nariz. Tá certo? Ok, professor. Obrigado. De nada. Dúvidas mais? Perguntas? Então lembre-se, se o animal for de grande porte, eu utilizo igual ao adulto, né? Os 2 braços. Se o animal for de médio porte, eu vou utilizar igual a criança até 9 anos, com um braço só. E se o animal for de pequeno porte, ou seja, eu vou utilizar indicador e médio como nos bebês. Tá? Então é só o bom senso, por causa da estrutura das costelas. Então se eu colocar 2 braços em um bebê, eu tenho uma fratura de costela, não vai adiantar nada, só vou piorar a situação. Né? Não vou dar nenhuma chance dela sobreviver. Então é só uma adaptação, é só o bom senso. Tá? Agora, por exemplo, se eu pego um idoso osteoporótico, muito frágil, né? Aí eu vou ter que observar se eu colocar os 2 braços pode causar fratura. Se eu achar que sim, eu vou colocar um braço só. Então eu vou adaptar. Então eu vou olhar a estrutura física da pessoa ou do animal. De acordo com a estrutura física dela, aí sim eu vou ter um diagnóstico clínico, vou perceber na hora qual a força que eu devo utilizar. Se é com 2 braços, se é com um braço, ou só com indicador e médio, só com 2 dedos. Percebeu? De acordo com a estrutura física da pessoa. Porque às vezes eu posso pegar um idoso muito forte, que eu vou fazer com 2 braços. Mas eu posso pegar um idoso muito frágil, né, muito osteoporótico, muito sensível. Eu percebo que a estrutura dele é muito sensível, que eu não vou colocar 2 braços, vou colocar um braço só. Então, sempre eu vou ter o bom senso de perceber a estrutura física do ser humano ou do animal e aplicar a força adequada, o procedimento adequado, ou com 2 braços, ou com um braço, ou com 2 dedos. Dúvidas? Perguntas? Sim, professor. Diga, meu filho. Uma duvidazinha. Pronto, eu estou lá fazendo as compressões cardíacas e a vítima reanima. Qual o sinal, o primeiro sinal ali que eu percebo logo para poder parar? Ele só abre o olho, ele dá uma levantada de vez? Qual é a reação de quando há esse retorno do batimento cardíaco? Ótima pergunta. Então, olha só, quando eu estiver fazendo as compressões, a força da minha ação é de cima para baixo. Então, o corpo dele vai se mexer, mas é por causa dessa força que eu estou imprimindo. Se eu percebo que eles têm uma movimentação contrária a essa força minha, de um braço, de uma mão, de uma perna, de um pescoço, que eu percebo, ou de um barulho de voz, né, de um sussurro. Então, quando a pessoa volta, ela volta com uma explosão interna. Então, essa explosão interna é como se fosse um arrepio, como se fosse um susto, e aí ela mexe em alguma parte do corpo e você vai perceber que essa movimentação dela é diferente da força que eu estou colocando. E aí você para. Ou a cada 5 minutos, eu vou lá novamente e faço a aferição no pescoço ou no punho,
para verificar se voltou o batimento cardíaco. Então, paro de fazer e faço a aferição. Se eu perceber que não tem sístole de diástole, não tem a frequência cardíaca nem no pescoço nem no punho, eu volto a fazer novamente. Então, eu vou ficar observando durante as compressões se tem algum movimento involuntário, ou depois de 5 minutos, eu dou uma parada rápida e dou uma checagem de 10 segundinhos. Faço a checagem. Se eu não perceber, eu volto novamente a fazer as compressões ininterruptas até o socorro médico especializado chegar. Beleza. Dúvidas mais? Dúvidas mais? Perguntas? Tá tranquilo? Essa pausa dramática. Por aqui tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, menininha? Beleza, então. Então, galerinha, temos 23 pessoas na sala. Hoje foi uma aula que a gente leva para a vida inteira, é igual andar de bicicleta, né? É uma aula que eu vou sempre ter isso na minha cabeça, porque em qualquer momento da minha vida, em qualquer fase da minha vida, eu posso precisar desse conhecimento. E quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade, vocês sabem disso. Até porque todos vocês são profissionais da área de saúde, né? Professores, fisioterapeutas, esteticistas, todos da área de saúde. Então, esse cuidado é muito grande, porque isso vai acontecer com qualquer familiar mesmo, qualquer aluno ou paciente meu, ou com qualquer pessoa, qualquer estranho, né, em qualquer ambiente do dia a dia. Lembrando a vocês que na próxima semana, deixa eu ver qual vai ser o assunto da próxima semana. Só um minutinho. Próxima semana vai ser, a gente vai falar sobre intoxicações. Então, um assunto bem interessante, que é falar sobre intoxicação por material gasoso, sólido e líquido, intoxicações alimentares, a nossa pirâmide alimentar, vamos falar bastante coisa. Vamos falar de um vídeo que é chamado A Dieta do Palhaço, né? Que é um cara que criou um processo contra a McDonald's, contra a intoxicação alimentar. Então vai ser bem interessante a aula da semana que vem. Então, lembrando para vocês que essa semana, segunda-feira, eu liguei para o nosso coordenador, o professor Fábio Vanderlei, e ele me falou o seguinte: Jefferson, esse mês de maio todo agora é conteúdo, a gente tem conteúdo para esse mês inteiro. Avisa para os alunos que, independente, quando começar o mês de junho, que é o período de provas, eles vão ter a prova deles do segundo bimestre, mas quando as aulas voltarem, ou em junho, ou em julho, ou em agosto, assim que voltarem, mesmo que tenha terminado o semestre teoricamente, quando voltarem quando nós sairmos da nosso isolamento social, teremos um calendário somente de práticas. Então, eu garanto para vocês, o Fábio Vanderlei está dando essa garantia para vocês, que vocês vão ter a prática dessa disciplina de primeiros socorros de todos os assuntos, né? Desmaios, convulsões, asfixias, parada cardiorrespiratória, hemorragias, traumatismo de crânio, coluna vertebral, queimaduras, tudo vocês vão ter a prática, tá? Então, não se preocupe com isso. Até porque vários cursos, como odontologia, engenharia, arquitetura, tem disciplinas que é só prática, e até agora não tiveram aula nenhuma. Então vai ter um calendário somente para essas pessoas, para essas disciplinas que só tem prática, para as nossas disciplinas que tem teoria e prática, e também para os estágios supervisionados. Tá? Que vocês não pegam estágios supervisionados, que são o primeiro semestre, mas as pessoas que estão pegando estágio supervisionado também vai ter um calendário específico somente para as práticas dos estágios. Então ninguém vai ser prejudicado quanto à prática propriamente dita, tá certo? Então na próxima semana nós vamos abordar intoxicações. Beleza? Dúvidas mais? Alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Não, professor, então, tudo tranquilo. Valeu, Carlos, valeu, Milena. Obrigado pelo feedback. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pelas intervenções, pelas perguntas. Tá, professor, bom final de semana. Tenham um bom final de semana. E agora eu posso dizer para vocês, né? Sextou, já no nosso novo normal, né? Sextou em casa. E lembrando que quem mora em Lauro de Freitas, como eu, a partir de hoje nós temos o lockdown, ou seja, a partir das 8 da noite até as 5 horas da manhã. Tá? Então, das 20 horas do dia de hoje até as 5 horas da manhã, durante aí 10 dias, a nossa prefeita, Moema Gramacho, determinou o nosso lockdown, tá certo? Lembrando que Salvador possivelmente também possa acontecer isso, mas até então Salvador não tem ainda não, tá? Então, todos vocês, bom final de semana, tá? E vejo vocês na próxima semana. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, professor, um abraço.
Obrigado, para todos vocês também. Bom final de semana. Obrigado, Carlos, também. Um grande abraço. Então, nesse momento, eu encerro a nossa gravação. E a todos.